Continuando nossa leitura da autocultura à luz do ocultismo, capítulo sobre o corpo astral. Então, seguimos. Trataremos agora da relação desejo e vontade, o que pode parecer ao leitor assunto de interesse puramente teórico e, portanto, irrelevante para o problema da compreensão da autocultura. Mas tal não acontece. O conhecimento que nos habilita a enxergar melhor a natureza do desejo é essencial para uma tentativa de efeitos práticos de seu domínio. E uma pessoa que tenta ter controle sobre seus desejos sem tal conhecimento é tão louca e terá tão pouca probabilidade de sucesso em seu empreendimento quanto o general de um exército que penetre um território inimigo sem qualquer noção do terreno, disposição das tropas adversárias e dos seus pontos fortes. Vimos nos parágrafos anteriores que a natureza essencial do desejo é a atração de uma pessoa para os objetos que lhe dão prazer e repulsa para os que lhe causam dor. Esta atração ou repulsão mostra a presença de uma força que se verificou ser em essência a mesma que a força da vontade. Não há, portanto, diferença essencial entre desejo e vontade. O desejo, de certo modo, é o reflexo da vontade no plano astral. A diferença que vemos está no fato de que, no caso do desejo, a força do eu é atraída por objetos externos e depende de atrações e repulsões, enquanto que no da vontade a força expande-se independentemente de qualquer estímulo externo, autodeterminada. A identidade essencial da natureza, no caso do desejo, e da vontade é mostrada por dois fatos importantes, que qualquer um pode observar por si mesmo. Primeiro, o fato de que ambos trazem consigo o poder de realizar. O que quer que desejemos, podemos obter, embora nem sempre imediatamente. No momento em que colocamos ante nós qualquer objeto e começamos a desejá-lo, ele começa a ser atraído para nós. E aí um fator importante, né? O pessoal vê aquele filme ou livro O Segredo, e aí diz que começa a atrair uma vaga de estacionamento. O segredo em si ele funciona realmente. O segredo é a lei da atração, né? Porém as pessoas acham que conseguem fazer isso com sua vontade fraca e sem direcionamento, né? Porque a maioria das pessoas não sabe para onde vai, né? A cada minuto troca o alvo do seu desejo. Né? E dessa forma, deveria ter sido melhor explicado que, na verdade, o desejo ele precisa de vontade, precisa de direcionamento e constância no direcionamento. E, obviamente, que alguém que direciona seus desejos para elementos externos está sempre trocando o alvo do seu desejo, né, da sua vontade. E por isso não consegue realizá-lo. E aí, olha só o paradoxo, né? O único alvo de desejo ou da vontade que consegue permanecer no tempo e espaço de forma constante, né, sem ficar trocando de um para o outro, é quando ele é direcionado para o elemento interno, espiritual, porque esse ele não muda, né? A pessoa consegue se fixar no elemento espiritual, no seu alvo interno, né? A luz interna, e aí sim consegue realizar esse desejo. E ainda assim não é imediato, né? Às vezes vão vários anos, décadas ou vidas. Então, continuando, embora nem sempre imediatamente. No momento em que colocamos ante nós qualquer objeto e começamos a desejá-lo, ele começa a ser atraído para nós, sendo a atração proporcional à intensidade do desejo. Se o desejo é suficientemente favorável às circunstâncias, podemos ter o objeto imediatamente. Se por outro lado as circunstâncias são desfavoráveis, ou se o objeto é de tal natureza que ele só possa ser obtido por esforços continuados, mesmo assim a atração nasce no momento em que começamos a desejá-lo, sendo apenas uma questão de tempo a satisfação do nosso desejo. Tomemos alguns exemplos que ilustrem esse ponto. Suponhamos que desejo ouvir um pouco de boa música. Basta-me sintonizar o rádio e meu desejo é satisfeito. Mas suponhamos que eu desejo ficar rico. Terei então que trabalhar, sacrificar meu conforto e minha diversão, economizar cuidadosamente meus recursos e, se tiver uma certa capacidade nesse sentido, poderei ir lentamente juntando uma fortuna e realizar minha ambição nesta vida. Se morro ou de outra maneira qualquer não consigo realizar minha ambição nessa vida e meu desejo continuar,
nascerei em minha próxima vida com maior capacidade nessa direção e em melhores circunstâncias, chegando então ao meu alvo tão desejado. Mas suponhamos que, em vez de desejar esses objetos transitórios, eu deseje a iluminação. Obviamente não é um desejo que possa ser satisfeito imediatamente. Terei que trabalhar muitas vidas, terei de aos poucos edificar um caráter puro e forte, submeter-me à natureza inferior, desenvolver lentamente todas as minhas possibilidades divinas, vida após vida, e se tenho a necessária intensidade de desejo e perseverança, um dia me encontrarei no topo da montanha, iluminado e livre. Olha, já é várias vezes, né? Eu me antecipo ao que o Taimni vai dizer. Estou alinhado com o Taimni. Vemos assim no desejo a mesma força irresistível de realização que associamos à vontade humana. O segundo fato que serve para mostrar a identidade essencial do desejo e da vontade é a absorção do desejo na vontade à medida que se purifica e livra-se da contaminação do eu pessoal. Como já foi dito anteriormente, quando a energia do eu é atraída para objetos externos, é desejo. E quando é impessoal e empregada para a realização do propósito divino, é pura vontade espiritual. Assim, à medida que essa energia vai se desfazendo do elemento pessoal, aproxima-se da condição de vontade pura, sem mistura. É a impureza do eu pessoal que degrada a vontade em desejo. E quando essa impureza é queimada, permanece o ouro puro da vontade. A fim de esclarecer essa relação, certos desejos com os quais estamos familiarizados estão abaixo, arranjados em série. E o leitor verá imediatamente como a purificação gradual do desejo aproxima-o cada vez mais de nossa concepção de vontade espiritual, até que os dois se tornem indistinguíveis. Tomemos os seguintes desejos: desejo de satisfação sensual. 2. Desejo de ajudar a própria família a viver confortável e decentemente. 3. Desejo de servir a pátria. Desejo de servir a humanidade. Desejo de reunir a vontade pessoal à vontade do Supremo. Tornar-se uno com o absoluto. Né? À medida que descemos nesta série, vemos facilmente que o desejo vai se fundindo com a vontade. E em sua forma mais elevada é somente uma questão de usar palavras diferentes para designar a energia, quer seja desejo, quer seja vontade. A razão de ser permissível o uso da palavra desejo, último estágio, é que um certo elemento emocional pode estar presente, enquanto a consciência estiver confinada na personalidade e o problema for olhado, por assim dizer, de baixo, ou seja, mesmo nos passos mais impessoais ainda existe traços do egoísmo. Uma importante inferência que pode ser tirada dessa identidade essencial de desejo e vontade é que a posse de uma forte natureza de desejos não é necessariamente uma desvantagem ou alguma coisa que deva preocupar. A forte corrente de desejos oculta sob sua cobertura de egoísmo as puras águas da vontade espiritual, e tudo o que se tem de fazer é destruir esta cobertura e tomar o comando do enorme poder da vontade espiritual. Então, ele diz que por baixo da cobertura de egoísmo, do desejo, existem as águas puras da vontade espiritual. Basta purificar, tirando o que é egoísta, e ficará ali, então, esse ímpeto, o poder da vontade espiritual. Gente dotada de fortes desejos é, portanto, do ponto de vista superior, mais promissora do que aquele cujos desejos são fracos, que é demasiado preguiçoso para esforçar-se com energia a fim de obter alguma coisa, e cuja reação geral a seu ambiente e aos seus ideais é sem qualquer vigor. É esta a verdade em que se baseia o conhecido provérbio: quanto maior o pecador, maior o santo. Interessante essa visão de timing, né? Que às vezes a gente acaba julgando a si mesmo ou aos demais de uma forma que, se a pessoa é obstinado, inclusive, no erro, isso é algo muito ruim, né? Algo, às vezes, sem retorno. E pelo que ele explica aqui, não é bem assim, né? Na verdade, é uma questão de purificação. Tem até um exemplo, o Milarepa. No budismo, eles falam muito do Milarepa, que ele era um grande degenerado, né? E depois virou um iluminado. Talvez aí um exemplo, né? Ele está falando aqui. Desse relacionamento entre desejo e vontade, vemos também como a eliminação gradual dos elementos pessoais da vida de um indivíduo tende a tornar suas ações cada vez mais puras, os primeiros estágios da evolução, enquanto os desejos dirigem sua vida.
a força motora da ação é o desejo, os primeiros estágios. Quando surge o desejo por qualquer objeto, imediatamente a mente pensa em meios e modos de satisfazê-lo. E se o desejo é suficientemente forte e persistente, segue-se mais cedo ou mais tarde a ação. Nessa procura de toda espécie de objetos desejáveis, o indivíduo fica constantemente ocupado, ganha experiência e desenvolve os vários poderes da mente, ainda que não consiga reter nenhum desses desejos de forma contínua, né, como eu falei antes. Nos estágios mais avançados da evolução, com o despertar do discernimento, ou viveka, e a progressiva eliminação dos desejos pessoais, a vontade gradualmente ganha ascendência e vem a ser a força motora da ação. E a ação assim purificada torna-se cada vez mais impessoal e um reflexo da vontade divina. Essa condição não prende o indivíduo porque não é executada em seu benefício, ou seja, o Karma Yoga, né? Ação sem apego ao fruto, mas como oferenda ao Supremo. Na realidade, nos mais avançados estágios de purificação, seria mais correto dizer-se que a ação é feita através do indivíduo, em vez de pelo indivíduo. É como naquele livro, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Chega um momento em que ele consegue acertar flecha de forma intuitiva, exatamente no alvo, inclusive no escuro, através de uma floresta escura, né, sem enxergar o alvo com seus olhos, né. E ele, naquele momento, ele diz que não é ele que solta a flecha, a ação não é feita pelo indivíduo. Algo solta a flecha. Então, algo solta a flecha através do indivíduo. Chegamos agora a um outro grupo de fenômenos de consciência que, embora derivado do desejo, forma uma classe separada, a das chamadas emoções. As emoções resultam parcialmente da atividade do corpo astral e parcialmente da atividade do corpo mental. Mas nós já estamos aqui nos 15 minutos do primeiro tempo, então eu vou marcar aqui para a gente continuar esse trecho no próximo vídeo, porque a gente já chegou aqui num ponto interessante de conclusão em relação à questão do desejo e da vontade. E antes de nós partirmos para a nossa meditação de encerramento, eu gostaria de deixar aqui o recado de que ao longo desse período de final de junho e todo mês de julho, que a Sociedade Teosófica está em recesso, ou seja, não tem as aulas diárias, né? Que normalmente ocorrem às 19h30 no canal Sociedade Teosófica. Eu vou ir colocando aqui no meu grupo, né? No grupo do Show de Ideias, todos os dias, ou quase todos os dias, um vídeo do canal Resumos Teosóficos. São resumos de aulas que já ocorreram e que foram condensadas, né? Ficar até mais rápido e mais conciso, né? Mas a gente poder assistir. E então, se você quer receber essas aulas, é só entrar no grupo pelo link showdeideias.com/grupo. E aí você vai lá receber sempre os vídeos que eu vou ir postando ao longo desse período de recesso aí da Sociedade Teosófica. E também, se você quiser, pode adquirir o livro Show de Ideias na Amazon através do link showdeideias.com/livro. Então, seguimos assim para nossa meditação de encerramento, a qual eu convido para que tome uma posição estável, com a sola dos pés bem apoiadas no chão, coluna ereta, respiração lenta, profunda, desimpedida, abdominal, articulações relaxadas, livres, maxilar relaxado, sentindo a energia que circula pelo corpo e que vai descondicionando os músculos, nervos, tendões, relaxando. Vamos identificando a pulsação cardíaca, o calor que emana do centro do peito, vai se irradiando por todo o corpo e além dele. Pacificada a emoção, vazia a mente. Olhos fechados. A vida oculta
que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Faça todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender a todos os seres sencientes. E agora, permaneça em meditação por mais quanto tempo desejar.